estou levando uma matéria de reflexão principalmente em cima das formulações e dos moldes que o inconsciente coletivo prepara em relação à questão da imagem que a mulher tem, do olhar que ela faz, e que, na minha opinião, intermedia pelo olhar masculino. Explicando melhor, a mulher não tem um olhar especular. Essa é a minha ideia. Ela, para se enxergar, ela precisa se verificar através do olhar masculino, com todas as inferências e implicações que isso representa. Como eu disse, a primeira palestra eu fiz há 12 anos atrás. De lá para cá, nós todos sabemos que, pelo menos aparentemente, não é? Pelo menos aparentemente, aconteceram movimentações políticas, sociais, culturais, econômicas, de mercado, através das quais a mulher foi ocupando espaços. Mas uma das questões que eu acho que precisa ser ventilada é o significado dessa ocupação de mercado. O que é que isto realmente, em profundidade, muda, transforma o olhar que a mulher faz sobre a sua imagem? A respeito dessa questão que é uma questão que nos reporta a máscara, a pessoa que nós apresentamos para o mundo, eu gostaria de ler um texto de minha autoria que foi publicado num livro, cujo título é Psicologia e Reflexões do Inconsciente, que depois eu vou fazer questão de deixar para vocês aqui na biblioteca. Anamorfose é uma imagem torta que o espectador tem que distorcer para descobrir o que representa. Aparentemente, as anamorfoses são apenas ondulações de formas e cores confusas, sem destino. A palavra provém da botânica e zoologia moderna, significando alteração de forma em plantas e animais produzidas repentinamente por modificação no meio ou por modificação orgânica. Hoje é uma palavra usada não só na pintura, como na literatura e música. Morel compôs em 1974 uma peça de música com este título. Em 61, Jean Cocteau proclamou que a ciência e poesia se encontram numa terra de ninguém, localizável entre as anamorfoses cilíndricas. Leonardo da Vinci, no Codex Atlanticus, tem 2 esboços esticados, aonde se pode reconhecer a cabeça de uma criança. Talvez eu deveria repetir, para ficar mais claro, porque esse exemplo explica e justifica muito da pretensão da nossa discussão de hoje. Leonardo da Vinci, no Codex Atlanticus, tem 2 esboços esticados, quer dizer, quando estica, aonde se pode reconhecer a cabeça de uma criança. Na China, se prestava a representação oculta de cenas eróticas. Erhard Schoen, numa xilografura, Vexbild, em 1535, dissimulou retratos de um papa e 3 soberanos. Fica claro, quer dizer, existe o desenho, existe a formulação, mas atrás dele existe algo que tem que ser prescrutado, você tem que adivinhar atrás dele. Este é o processo de anamorfose psíquica. Hans Rauben Filho, num quadro, Os Ministros, de 1552, representou 2 amigos. O quadro está cheio de alegorias simbólicas e entre 2 homens existe uma anamorfose que, decifrada, se verifica tratar-se de uma caveira. Vaidade segundo a simbologia daquele período histórico e de caráter médico. Esta arte foi muito usada nos séculos 17 e 18. Nem sempre é fácil compreender uma anamorfose, pois muitas vezes o artista usa sua obra como uma série de superposições que devem ser decifradas para serem compreendidas. Na psicoterapia, o paciente muitas vezes traz de sua vida uma imagem distorcida de uma realidade que deve ser recomposta.
E isso é extraordinário no trabalho de interpretação da subjetividade. Eu nasci em Juiz de Fora, em Minas Gerais, e eu me lembro de uma musiquinha que acompanhou a minha infância. Nem tudo que reluz é ouro, nem tudo que balança cai. Outras vezes, a realidade é que se organiza com uma imagem distorcida de uma compreensão subjetiva que deve ser ajustada. Procura-se um ponto de imagem deformada e, com auxílio de espelho cilíndrico, perceber-se-á a imagem distorcida. E agora, terminando. Na vida, o espelho capaz de retificar a visão é a localização do ponto de observação adequado para cada situação. Esta é a questão crucial, é o ponto nodal para se compreender esta ciência, que provavelmente vai ser um dos grandes veios de pensamento crítico e reflexivo no século XXI, a imagética. O que é em si, o que parece, o que se ajusta, o que se põe e o que se desconstrói. Qualquer modificação de ponto implica numa outra leitura. A leitura demanda uma interpretação do leitor, inclusive da intenção de quem narra. Todos vocês conhecem a saga das Mil e Uma Noites, que, por sinal, Jorge Luiz Borges, o mais importante, na minha opinião, escritor americano e talvez do seu tempo, ele conta que a tradução do árabe foi mal feita, que na realidade não é 1001 noites, é 1000 noites e mais uma. Já aí nós percebemos a sutileza e os significados extremamente complexos de qualquer percepção sensorial e intelectiva do mundo. A interpretação mais simples, mais objetiva da história de Sherazade todos nós conhecemos. O sultão mata a mulher depois do conúbio sexual, não é? Sherazade, para não morrer, começa a relatar uma história, não termina a história, aguça com isso a curiosidade do sultão, que permite que ela continue a história na noite seguinte. Essa é a interpretação mais simples. Mas se você observa a outra versão do título do livro, é 1000 noites e mais uma. O mais uma aí, numa licença poética, nos remete a quê? A transcendência, a eternidade. Porque o que está se discutindo basicamente, o que é? É a morte. E qual é o papel da mulher diante da vida e da morte? Do útero e do prosseguimento. Do homem que tem um corpo e uma vida. Da mulher que tem um corpo e vidas. Então, a outra interpretação, na minha opinião, possível, é de que não é só Sherazade que usa dessa artimanha para continuar sobrevivendo. É o sultão que se faz de intrigado para poder continuar vivendo. Nós dependemos de histórias para dar um sentido à nossa existência. O homem tem o falos, a mulher tem a fala.
Ela fala para viver, e através de sua fala, ela justifica a existência do homem. O homem precisa dessa narrativa. E é aí que se estabelece a continuação.